Só o Bitcoin salva? O que está por trás da disparada da criptomoeda e o que esperar em 2025? Salve, pessoal! Tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen. Júlia, aliás, curiosidade, acho que é uma das primeiras pessoas que eu conheço que compraram Bitcoin, não é, Júlia? Nos primórdios. Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Sim, eu comprei Bitcoin também, não diria nos primórdios, mas há um bom tempo atrás. Ganhei bastante dinheiro com esse trade. Muito antes de ser modinha. Muito antes de ser modinha. É isso aí. Bom, e o nosso convidado de hoje também está nesse mercado de criptomoedas muito antes de ser modinha. É o Axel Blikstad. Ele é sócio fundador da B2V Cripto e também responsável pelo primeiro fundo de criptomoedas do mercado brasileiro. Como é que tá, Axel? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, Vini e Júlia. Parabéns pela sua compra. Obrigada. É legal saber que temos pessoas investidas aqui conversando com a gente, sempre um prazer. E estamos muito animados para falar com vocês sobre esse mundo aí e tudo que está acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo e acho que 25 vai ter mais coisa ainda do que a gente já vivenciou em 24, nesses últimos anos. Bom, você tem todos os motivos do mundo aí para estar animado. E, Axel, acho que até antes da gente começar e falar um pouquinho aqui dos temas aqui, antes de eu te apertar um pouquinho aqui para a gente falar um pouco sobre o que esperar e o que aconteceu no mercado cripto, eu acho que é legal e eu queria te perguntar como é que você entrou nesse mundo, porque quando a gente fala com o pessoal aqui do mercado de criptomoedas, é a galera novinha, assim, né? Então, obviamente, você ainda é muito jovem, mas você é um cara bem experiente de mercado, veio do mercado tradicional. Quer contar um pouco aí da tua experiência? Perfeito. Eu fiz a faculdade de Finanças, Investimentos e Economia e voltei para o Brasil em 94. Comecei a trabalhar na Europa e vim para o Brasil para trabalhar no Banco Garantia. Eu fiquei lá 9 anos, depois fui para o Santander, tocar uma mesa diária institucional de renda fixa e derivativos. E aí, depois disso, vim para o BTG. Para o BTG eu fiquei de 2009 a 2017. A minha última função no BTG era tesoureiro. Quer dizer, a área mais tradicional possível dentro de um banco. Foram então 22 anos, mas aí chegou um ponto que eu falei, quero fazer outra coisa da vida. E aí eu pedi demissão do banco, consegui sair do banco em 16. Primeiro já vi o 16, na verdade. E aí fui para casa. Eu era sócio, tinha uns 6 meses de non-compete e realmente não sabia o que ia fazer da vida. Mas falei, deixa eu repensar. Naquela época eu tinha 45, agora eu vou fazer 54, então o tempo passa rápido. E curiosamente, na primeira semana que eu saio do banco, eu me deparo com essa tecnologia. Um amigo meu comenta isso e eu achei que era um negócio meio de maluco. Mas eu estava com tempo, tinha 6 meses que eu não podia pegar outro emprego, então comecei a estudar. E no primeiro mês que eu começo a estudar, eu acabo indo para Nova York, era na história da minha esposa. Falei, vamos passar um final de semana lá. E lá eu encontro com ex-colegas meus do Garantia, um que tinha um family office bastante grande em Nova York, 15 bilhões de dólares, e uns outros que tinham um fund of funds também gigantesco em Connecticut. E um deles falou assim, o que você vai fazer? Eu estou estudando tecnologia de Bitcoin, blockchain, entendendo um pouco que funciona isso. Falei, deixa eu te apresentar então um sujeito. Falei, não, será um prazer. E aí ele me apresentou esse sujeito e eu tive uma conversa de meia hora. E ele é um cara que comprou Bitcoin a $1. E eu tive meia hora com ele, Só dia por antes. Curiosidade, desculpa te interromper. Você se lembra quanto estava o Bitcoin nessa época que você começou a estudar? Sim, $400. Tá. Então esse cara já tinha feito 400x, né, vezes de retorno. E eu, quando eu falo com ele, eu fico assim, uau, eu falei, tem alguma coisa grande aqui. Né? E eu olho assim para minha carreira, que eu vi todos os grandes IPOs dos bancos, né, Facebook, Amazon, tudo isso. E eu nunca ganhei dinheiro com isso, porque eu não sabia se essas ações eram boas ou ruins, não tinha tempo para fazer esse tipo de análise. Mas quando eu vejo esse negócio, eu vejo, putz, isso aqui pode ser até maior do que essa primeira leva da internet que eu vivenciei, mas não participei via investimentos. Então aqui eu volto para São Paulo, falo, aqui eu vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a comprar, eu continuei lendo, continuei estudando tudo que tinha, naquela época que era muito menos do que a informação que existe hoje, né? Muitos falavam, você é um maluco, mas eu continuei e falei, tem que investir aqui, e aí decidi botar uma parcela pequena do meu patrimônio, e fui falando para meus amigos o que eu estava fazendo, isso ao longo de meados de 16 até 17.
Aí o Alexandre me chama para, me provoca, meu sócio fundador da B2V, vamos fazer um fundo de cripto. Eu achava que estava um pouco cedo, isso era início de 17, mas em meados de 17 a gente estava, ok, vamos fazer, acho que dá para fazer. E aí foi muito difícil montar o fundo, porque não existia nada, não existia administrador, não existia auditor, muito difícil arrumar uma conta bancária para alguém que queria um fundo de cripto, tudo era quase impossível. Então, não tinha nem regulação, a CVM não permitia. Nada, sim. Aí, bem, demora muito mais tempo que a gente queria, e em 17 o Bitcoin vai de $1.000 para $20 mil, né? Subiu 20 vezes naquele ano, e aí no final do ano ele dá uma recuada. E a gente consegue tudo para lançar o fundo no final de 17, e lança o fundo basicamente dia 1º de janeiro de 18. A gente lança o fundo e o Daniel Maeda da CVM nos chama. Vem aqui explicar o fundo de vocês, que a gente tinha protocolado na CVM, e eles tinham dado o ok. Aí a gente vai para o Rio, chega lá com ele, está com ele os outros diretores da CVM. Então explica um pouco esse fundo. A gente falou, a gente fez um fundo para investidor profissional inicialmente, porque é um fundo de alto risco, então para pessoas que se perderem, podem perder, sim, tem como perder, não era um fundo para público geral inicialmente. E ele falou, perfeito, o fundo de vocês está perfeito, o regulamento de vocês está perfeito, só não faz marketing agora, deixa eu entender um pouco mais isso. E aí a gente apresentou muita gente do ecossistema nos Estados Unidos para eles, reguladores lá de fora, que eu tinha feito uns investimentos na parte de infraestrutura, de blockchain. Então eu conheci muita gente, montei meu network lá atrás. E aí ele demorou um pouco, mas em setembro, se não me fala, setembro de 18, eles lançam as primeiras normas de cripto, e aí a gente lança um fundo para varejo, para o público geral. E aí começa assim essa jornada onde a gente foi aumentando as ofertas aqui no Brasil. A gente começou com um fundo offshore, um fundo local para profissional, depois fez um varejo, depois fez também um para qualificado. Pode me dar aproximadamente qual foi o retorno do fundo desde a cota zero? Não precisa me dizer exatamente. Eu tenho de 5 anos, é mais ou menos 1.500%, 15 vezes. Mas de 5 anos, porque o primeiro ano foi muito duro, né? Não sei se você se lembra, mas 2018 foi o primeiro, quer dizer, um grande crypto winter, que a gente chama, né? Inverno de cripto, onde o mercado caiu 80%. Então a gente lança o fundo e a gente joga quase 80% na cabeça, foi 74%, acho que nós caímos. O mercado caiu 80%, a gente caiu acho que 74%. Então foi sim muito duro essa primeira janela. Mas a gente fala assim, no final do ano, o que a gente faz? Né? O fundo era ainda pequeno, basicamente dinheiro de families and friends. A gente fala, vamos continuar, porque a gente sabe que esse negócio é volátil e é um negócio de longo prazo. Então, não vamos desistir. A gente acredita nessa tecnologia, acredita que o mercado vai voltar. E aí foi assim. 19 as coisas acalmaram, 20 foi espetacular, 21 foi espetacular, 22 foi um desastre, né? Como acontece em tempos. 23 foi incrível, 24 sendo incrível. Vamos torcer que esse ciclo de 4 anos continua, sem nada, não podemos garantir nada, a gente só garante altas emoções, mas esse ciclo de 4 anos, até antes de a gente começar o fundo, ele tem sido reloginho. Tem um evento chamado halving do BTC, né, quando cai a remuneração, cai o estoque, a remuneração do minerador cai pela metade, e isso significa que é menos supply, né, menos oferta vindo para o mercado. Ou seja, hoje já mais de 90% dos BTCs foram minerados, ou seja, sobra muito poucos para os próximos 115 anos, né? Que o último BTC vai ser minerado no ano 2140. Então, agora tem muito pouco para vir. Então, quem tem meio que tem, quem não tem vai ter que comprar de alguém que está disposto a vender. E é isso um pouco esse supply shock que a gente está vendo, o squeeze que a gente está vendo, é muito interessante essa dinâmica. Conforme mais pessoas se interessam no tema e mais bancos sérios entrando, né? A gente viu no Brasil, você tem o BTG muito forte nisso, tem o Itaú muito forte nisso, agora o Bradesco está fazendo vários anúncios fortes nisso, o Nubank também já está forte nisso, a XP entrou e saiu algumas vezes, mas está aí olhando um pouco o ecossistema também, mas sim, e lá fora todos os bancões já estão envolvidos, então uma coisa que há 4 anos era inexistente. Né? Eu fiz, na época da pandemia, eu fiz uma apresentação para o Conselho do Itaú, e uma apresentação para o Conselho de Santander, quando era totalmente tabu. Né? Naquela época eles fechavam contas de quem operava cripto. Assim, era quase você era bandido. Mas de lá para cá, como as coisas viraram, assim, é impressionante. É bacana ver isso tudo acontecendo. Não, legal. Bom, acho que a gente vai
a gente vai aproveitar para te perguntar bastante aqui sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer. Mas antes eu vou pedir para você que está acompanhando a gente para curtir esse vídeo. Assim as nossas visualizações elas disparam, viram uma espécie de Bitcoin aqui. A sua curtida nos ajuda bastante. Lembrando, né, que tem podcast Touros e Ursos toda semana, então segue o canal também do Seu Dinheiro para receber as notificações. E a gente também vai deixar um link aqui na descrição do vídeo para você receber no seu e-mail o filé mignon do conteúdo do SD. Bom, mas para colocar todo mundo na mesma página aqui, Axel, a gente viu Bitcoin sem dúvida como, enfim, falando em filé mignon, talvez o grande filé mignon dos investimentos no ano de 2024. Tem sido, né, o ano ainda não acabou, mas tem sido o Bitcoin com uma disparada aí de mais de 150% em dólares, né? Não estamos falando em real seria fácil, mas em dólares. E a gente já vinha experimentando nessa alta, já vem um pouco desde o começo do ano, mas ela dá essa acelerada com a vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais, né, nos Estados Unidos. Mas assim, a gente sempre, mercado financeiro também, a gente vive de euforias, enfim, muitas coisas às vezes não têm fundamento, para o bem ou para o mal. E a minha primeira pergunta é nessa linha, assim, né? Existem fundamentos para o Bitcoin tá cruzando agora a marca dos 100 mil dólares, né? Acho que algo bem emblemático e chama muita atenção. Tem fundamentos para isso? Ou tem um pouco, enfim, de oba-oba nessa história, enfim, por conta dos acontecimentos recentes? Claro. Eu acho que o evento das eleições, o que a gente chama de Red Sweep, né? Que não foi só o Donald Trump que ganhou, mas ele ganhou também o Senado e o Congresso. Então ele fica muito forte, né? E os democratas, nos últimos 4 anos, têm tentado basicamente aniquilar esse ecossistema, né? Eles saíram com aquela operação Choke Point 2.0, basicamente querendo cortar as linhas bancárias para pessoas que operam exchanges, fundos, tudo que operava cripto eles queriam meio que fechar, né? Teve todos os eventos dos bancos, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank, foram fechados de forma esquisita, que está vindo à tona agora, isso acho que vai ter muito ainda saindo na mídia. Então, quando eles ganham as duas casas, mais a presidente, mais o executivo, a gente vê que eles vão estar com muita força, né? E qual era a principal razão, se você ver todas as pesquisas das empresas como a Fidelity, a Coinbase, que estavam no ecossistema assim, fazendo essa pergunta, você compra cripto? Sim ou não? Sim, ok. Não, por quê? Né? Qual era a principal razão que as pessoas não compravam cripto nos Estados Unidos? Era basicamente medo regulatório, incerteza regulatória. Porque a SEC, liderada pelo Gary Gensler, ela ficava em cima do muro. E ela não falava, é security, é um valor imobiliário, ou é uma commodity. Meio que não se pronunciava. Até no Bitcoin ele até falava que é uma commodity, mas no resto não falava. Então o que é o Ethereum? O que é uma Solana? Eles não se posicionavam. Isso trazia muita incerteza, então as pessoas ficavam de fora. Agora, com esse risco regulatório saindo, muda. Então, esse risco regulatório, a gente chamava que dava assim, nota 9 de 10. E hoje caiu para 3. Então, as pessoas estão muito mais propensas, vendo as mudanças, vendo as nomeações, né? Acho que a gente tem o Dream Team para cripto entrando nos Estados Unidos. Você tem o novo secretário do Tesouro, super favorável, Scott Bessent. Você tem na SEC, para AI e cripto, o David Stacks. E para a SEC, sempre esqueci o nome, né? Mas a saída do Gary Gensler é espetacular também para ele. Esqueci o nome dele agora. Anyway, então é um Dream Team. Então acho que esse risco todo, as coisas vão acelerar demais favoravelmente. Além disso, tem muita coisa acontecendo. Então todo mundo está falando muito dessas estratégias Bitcoin Reserve Strategy, né? Que alguns governos, estados e governos estão pensando em criar uma estratégia. Do jeito que tem uma estratégia, tem petróleo como reserva estratégica, agora está se debatendo ter uma reserva estratégica em BTC, né? E não só os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, hoje a Holanda, a Alemanha que há 3 meses atrás hacketou 50 mil BTCs e 53 mil dólares, então agora os senadores lá estão falando, mas por que fizemos isso? Olha o mundo inteiro querendo olhar esse ativo e a gente hacketou isso e derrubou bastante o preço. Uns 4, 5 meses atrás, um pouco mais que 3 meses atrás. Então você começa a ver tudo, e aqui são cheques gigantes, né? E os Estados Unidos já foi no detalhe. Eles querem implementar isso dentro dos primeiros 100 dias do mandato do Trump. Ele chega em dia 20 de janeiro. E qual é o mandato? São para comprar 200 mil BTCs por ano, ao longo de
5 anos, mas ele tem 4 anos de mandato, não sei como vai ser o 5º ano, e eles têm que segurar isso por 20 anos. Então, assim, se ele tira esse estoque nesses próximos 4 ou 5 anos, por 20 anos é muita coisa, porque o mercado está muito, muito pequeno. Você vê, como o blockchain é público, você vê nas exchanges, a gente está no menor nível de oferta nas exchanges, vindo de mais ou menos 3 milhões de BTCs para um pouco mais de 2 milhões hoje. Ou seja, está secando, a venda está secando cada dia mais. Você tem os fluxos dos ETFs, liderados pela BlackRock, Fidelity, mas entre outros são 9 ETFs que foram aprovados em janeiro, eles estão tirando recentemente, na média, 500 milhões de dólares por dia para esses fluxos, para esses ETFs. Você vê o ouro, né, que é uma reserva de valor que tem 5 mil anos. O BTC é chamado que eu chamo como uma futura reserva de valor, porque uma reserva de valor não pode ter 70% de vol, né, porque senão não é uma reserva de valor, porque ele sobe e cai. Apesar que tem subido muito mais do que caído no tempo, ainda acho que é muito volátil ser uma reserva de valor. Mas o GLD, que é o principal ETF de ouro da BlackRock, tem já mais de 20 anos e em 11 meses de BTC superou os ativos. É inimaginável isso. No início do ano, você falava com os analistas, vamos captar 2 bi, 5 bi, 10 bi no máximo. E a gente já ultrapassou muito, né? Os 9 ETFs hoje têm mais ou menos 1,2 milhões de BTCs. Isso representa mais de 5% de todo o estoque. É inacreditável isso. E não completamos um ano. Né? Então, Exato, saiu do zero no começo de 2024, porque eles foram aprovados no começo desse ano. Dia 10 de janeiro. É simplesmente uma coisa incrível. Né? Além disso tudo, você tem uma outra pressão compradora de empresas. Então, a principal delas é a MicroStrategy. Vocês devem ter escutado, né? A gente até trouxe o Michael Saylor, que foi o fundador para o Brasil, junto com o Itaú. A gente fez alguns eventos com os nossos clientes. E ele comprou 439 mil bitcoins em 4 anos. Né? Começou a comprar 30 mil. E nos últimos resultados dos balanços dele, ele anunciou o plano futuro dele. Qual é o plano futuro dele? Vou captar 42 bilhões de dólares, 21 milhões em dívida conversível e 20 milhões eu vou vender ações no secundário. E com isso eu vou comprar 42 bilhões de dólares de Bitcoin. E ele tem feito isso. Mês passado ele fez 9 bi disso, mês passado. Só em novembro. Então, e ele é o maior e a gente acredita que vem muitos hoje. Hoje já são 90 empresas que já têm alguma coisa nos seus balanços. Obviamente ele é de longe maior. A Marathon, que é uma mineradora, a segunda maior. E tem vários outros que têm desde 1.000 até pouca coisa. Mas acho que é uma moda assim, que vai aumentar. E a questão que eu faço é, quando vem uma grande, né? A Microsoft teve uma votação na semana passada, no conselho, e eles votaram contra. Já tinham indicado que iam votar contra, e acabaram votando contra. Era esperado que isso ia acontecer. Mas em algum momento eu acho que isso muda. Né? E ao mesmo tempo, aí um dia vem a Meta, um dia vem a Amazon, que já está discutindo isso. Então, alguma hora acho que vem uma grande. Por enquanto são a MicroStrategy e as outras, né? Pequenas. Mas está cada dia sendo mais facilitado por uma grande razão. Saiu uma mudança que já foi votada lá atrás, mas ela começou a valer a partir deste domingo, que é a FASB, que é a forma de contabilidade, era muito punitiva para as empresas. Empresas nos Estados Unidos que compravam um BTC, eles tinham que marcar a mercado ou para baixo, como um impairment, mas nunca para cima. Isso agora virou. Então, o resultado da MicroStrategy, quando é divulgado o 4º trimestre, vai ser coisa próxima de 10 bilhões de dólares. Que ela nunca pôde fazer isso nos últimos 4 anos. Mas então, você acredita que o patamar do Bitcoin hoje, os principais fundamentos são esses realmente relacionados à eleição do Trump, né? Essa mudança de vamos dizer assim, de ambiente regulatório, de perspectiva para ambiente regulatório para as criptomoedas, seria isso? 100%. É isso. Isso é, assim, acho que eu vejo uma SEC agora querendo ajudar e não punir, né? Eles não estavam querendo regular, eles estavam querendo punir. Todo mundo que operava, eles queriam punir. E aqui eu acho que você vai ter outra postura totalmente. Não, vamos trabalhar junto? Beleza, você quer fazer um stablecoin? Ok, mas vamos botar umas regras na mesa? Você tem que divulgar quanto você tem de moeda fiduciária lastreando esse seu stablecoin e por aí vai. Então, acho que vai ser muito saudável. O que está acontecendo na Europa, né, com a MiCA, que é a principal regulamentação na Europa, é a MiCA, que já está muito à frente da dos Estados Unidos.
Então, acho que o Trump, ele não quer ficar atrás na parte de tecnologia. Então, por que o Elon está lá, o Musk, né? Ele está para ajudar um pouco isso, né? Então, ele tá, como eu falei, eles estão com o Dream Team para não ficar atrás, né? Não só com cripto, mas também com AI e em toda a parte financeira que os Estados Unidos realmente ficou para trás, né? O meio de pagamento dos Estados Unidos é o SWIFT, né? A gente estava falando isso mais cedo. Ele é uma tecnologia de 1970. Tenta ler uma mensagem em SWIFT, é um negócio horroroso, não dá para entender, ele é devagar, ele é caríssimo, né? Não dá para ter isso hoje em dia. Hoje em dia essas coisas têm que ser muito mais digitais, mais rápidas, mais baratas também para transacionar. Agora o Trump é um recém-convertido à religião do Bitcoin. É confiável na tua visão? Acho que essa conversão, na tua visão, ela veio para ficar? Eu acho sim, acho que no último mandato dele, ele não era favorável ao Bitcoin. Ele era favorável ao dólar forte. Ele sempre foi, let's make America great, né? Dólar forte, é isso, vamos para frente. Mas eu acho que cada um, no tempo, tem o direito de mudar a opinião. E eu acho que essa opinião é mudada quando as pessoas começam a entender, né, o que essa tecnologia agrega para a grande população. E tem muitas vantagens que ela traz. Então, não é só o Trump que não gostava. O próprio Larry Fink, o fundador da BlackRock, detestava 5 anos atrás. Falava que era moeda para pagar terrorista. Claramente. E agora a BlackRock está cheia de ETFs, agora né? BlackRock não só está cheia de ETFs, como semana passada recomendou uma alocação de 1 a 2%. E ontem soltou um vídeo de 3 minutos explicando o Bitcoin para o mundo, né? Isso é incrível. O Ray Dalio da Bridgewater, outro dos maiores fundos aí do mundo, hedge funds do mundo, também era horrível. Uma semana atrás ele falou, prefiro estar fora de dívida, ter ouro e BTC na minha carteira. São pessoas que detestavam isso há poucos anos atrás. Será que o Buffett vai ser convertido também? Aí você acha que não. Acho que o Buffett tá velho demais para entender isso aqui. Todo respeito por ele como um grande gestor e tudo, mas do jeito que ele nunca gostou muito de tecnologia. Quantas décadas ele demorou para comprar Apple? Que era meio que um no-brainer, né? Assim, Apple, você viu o produto dele, vendia igual água, mas demorou muito tempo. E ganhou algum dinheiro com isso, mas ele gosta das coisas muito mais básicas, tradicionais. Então, o Charlie Munger já não está mais aí, né? Que é o que mais falava Exatamente. mal. Ele, infelizmente, já não está mais conosco, mas o Buffett também sempre foi um hater, né? Um detesta, e eu acho que para ele é um pouco difícil. Apesar de muitos falam da participação dele no Nubank. Sim, é verdade. Então, não vamos esquecer disso, né? Ele, indiretamente, ele tem um pezinho lá, né? Gostando ou não gostando. Até agora ele não vendeu as ações do Nubank dele. Né? Pois é. Então, acho que... Mas ele fala... Ele nunca gostou de ouro. Ele sempre falou, por que eu vou ter ouro na minha carteira? Vou lá, que não me paga nada, que né? não me paga nada, não me traz juro, apesar que você pode emprestar e ganhar algum lucrinho, mas tudo bem, não tem um yield assim, óbvio, típico, não tem um dividendo e não tem uma taxa de juros, um cupom, né? Mas ó, vou ter aqui todo o ouro do mundo, ele fala que é 2 ou 3 piscinas olímpicas, né? A quantidade de ouro que existe na Terra. Vou ficar olhando esse nosso dourado para quê? Então ele nunca gostou desses investimentos como reserva de valor. Ele gosta de coisas que tem alguma taxa de retorno, algum dividendo, etc. Então, ele acho que vai ser difícil de convencer. Se ele gostava de ouro, acho que até um dia ele mudava, mas como ele não gosta de ouro, acho que esse aí já é uma a filosofia diferente, né? Exato. Eu queria te perguntar, então, para 2025, né? Fazer uma pergunta sobre cenário aí, para o que vem por aí, para os criptoativos e para o Bitcoin em particular. Quais seriam os gatilhos para o ano que vem para as criptomoedas e até onde, na sua visão, o Bitcoin poderia chegar em termos aí de patamar de preço, se é que você trabalha com esse tipo de previsão? Tá. Eu fiz uma previsão no ano passado para o valor, dei uma entrevista para o valor dia 29 de dezembro de 23, perguntando o que ia acontecer em 24. E eu falei 2 coisas basicamente lá, que a gente ia ver novas máximas, que a gente viu no primeiro trimestre, e que a gente bateria 6 dígitos em dólares, que a gente bateria os 100 mil dólares. E eu estava bem ansioso. Foi ousado, hein? Eu virou 43 mil dólares no ano passado, 31 de dezembro. Então, eu fui assim, realmente... Eu não diria que eu fui mega bullish, mas eu achava que tinha bastante coisa boa para acontecer esse ano. E eu acho que tem coisa até melhor para acontecer ano que vem. Então, assim, a gente não faz previsões assim que temos certeza que vai acontecer. Não, certeza zero, mas a gente acha que com tudo um pouco que eu falei, né? Esses governos olhando reservas estratégicas de BTC, novas empresas querendo comprar, fundos soberanos já estão comprando.
né? Uma das pessoas que me botou no Bitcoin, há um mês atrás, eu mandei uma análise eu comentei para ele, na verdade, uma análise que a Bernstein fez. E a Bernstein é uma casa de research grande nos Estados Unidos, e ela fala no final, basicamente, sim, compra tudo que você pode e don't fight this, não briguem mais contra, só compre, antes que seja tarde. Eu nunca vi um posicionamento tão forte de uma empresa de research. E aí eu comentei isso com ele. E ele falou, é incrível. E aí ele me responde no WhatsApp com uma foto. Ele no meio de 2 sheiks no Oriente Médio. E ele Entendedores entenderão. E ele falou o seguinte, eu estou 2 dias num roadshow no Oriente Médio. Arábia Saudita, Emirados e Catar. E nesses últimos 2 dias, e esse é um OG, né, que eu chamo de OG, um que está nesse ecossistema desde que não valia nada. Muito grande. E ele falou assim, nesses últimos 2 dias, eu nunca convenci tanta gente a comprar BTC do que nos últimos 15 anos da minha vida. E eu tenho mais 5 dias. Eu fiquei arrepiado. Eu falei, caramba! E ele falou, a outra coisa falando, e eles operam numa outra escala de outro tamanho. Então, a gente sabe, é fato, eles começaram a comprar. E começaram a comprar pouco, mas estão comprando. E daqui a pouco eles vão anunciar. É questão de tempo. Eles vão comprar e depois vão anunciar. Senão então, tem tanta coisa acontecendo. O Saylor também da MicroStrategy, que eu falei, está acelerando as compras dele, porque esse programa de 42 bi que eu comentei, ele ia fazer em 3 anos. E já fez quase 30% mais ou menos em 1 mês. Então, ele está se antecipando ao que os governos tudo indicam, nada é certeza, tudo indica que vão começar a fazer no ano que vem, né? Então, teve um relatório semana passada que eu vi, está começando uma guerra fria de Bitcoin. Porque tem tão pouca oferta e está todo mundo meio que agora entendeu e está correndo atrás e está com medo de novo da inflação e estão querendo ter isso, seja no tesouro do país, seja numa empresa, porque o que vai acontecer com o dólar? O dólar está super forte agora porque aconteceu ontem, né? O que o Powell anunciou ontem assustou os mercados, falou que cortou 25 como esperado, mas também disse que vai cortar menos no ano que vem, e aí todo mundo entrou em pânico, né? Os mercados ontem foram duríssimos para todo mundo, inclusive para o BTC. Ontem o BTC chegou a cair 6, 7%, veio de 108 mil para abaixo de 100 mil nas últimas 48 horas. Então, essas coisas no curto prazo também criam um certo estresse, mas por médio prazo, sim, tem tanto... E outra coisa, ninguém tem. A gente conversa com quase todos os gestores aqui independentes do Brasil, e quase nenhum tem. E se ele tem uma posição ridiculamente pequena, muito menor do que a posição correta. A gente estava comentando que foi muito emblemático o Luiz Stuberger, do Fundo Verde, escrever ali na carta que montou uma pequena posição em Bitcoin. Ele já teve, acho que em 21 um pouco, e acho que ajudou ele bastante em 21, e a gente teve 2 conversas com eles nas últimas 6 semanas, e a gente viu isso também, e acho que claramente ajudou bastante. Mas você fala com as pessoas, assim, ainda há uma negação gigante. Mais no Brasil, acho que lá fora as coisas estão... A gente viu os family office já muito mais interessados, com essa parte regulatória sendo esclarecida. No Brasil, a gente ainda vê muito ceticismo. Acho que no Brasil as pessoas ainda não estão tão confortáveis em investir em tecnologia, infelizmente. Mas aos poucos vai acontecendo. Então, o Mike Novogratz, o fundador da Galaxy Digital, como empresa listada no Canadá, mas eles ficam uma sede em Nova York, ele fala assim, você vai ter uma conta, não sei exatamente os números, mas BTC, o cripto hoje representa, sei lá, 3,5 tri, algo assim. Todos os ativos financeiros do mundo, 100 e pouco, bolsa é 110, dívida é 250, mas se divide um pelo outro, estamos falando de 60, 70 basis points que o mercado de cripto representa. Então, a pessoa que não tem, no mínimo, 60, 70 basis, menos de 1% em cripto, ela está short os ativos financeiros do mundo. E isso está começando a incomodar bastante. Então, eu acho que essa negação vai caindo no tempo. Ô, Axel, eu vou aproveitar o seu gancho e vou ser o negacionista. Vou fazer o meu papel de ser negacionista agora aqui, porque, como você bem colocou, o Bitcoin é um ativo altamente volátil. Enfim, e na tua história você presenciou aí anos em que as criptos andaram muito mal.
Então eu queria te fazer essa provocação, nesse sentido, sendo aqui, fazendo o papel do negacionista, do chato, jornalista, claro. O que pode dar errado? Assim, quais são os riscos no radar? Eu acho que ficou bem claro para as pessoas a tua posição super favorável, para todo mundo ter aí 1%, uma pequena participação da carteira em BTC1 ou mais, enfim, não sei. Mas acho que as pessoas precisam estar cientes também do que pode eventualmente dar errado, assim, né? O que eventualmente te deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, assim, na hora de dormir, você coloca a cabeça no travesseiro assim, isso aqui não pode acontecer, né? Teve, por exemplo, essa semana aí a história do Fed, isso é um potencial risco para ti, dos juros ficarem mais altos lá fora do que o esperado? Então, eu acho que o juro de curto prazo, ele continua caindo. O que me preocupa mais é a empinação da curva, nessa parte mais macro. Mas riscos para o ecossistema de cripto. Acho que vocês até tiveram um podcast recente falando do Willow, né? Sim. Do Quantum, o computador quântico. E isso Foi é uma nosso coisa touro que... aqui da semana passada. Isso, às vezes, vem à tona. E semana passada, até quando veio, ele machucou o mercado. Só que o mercado, acho que ainda as pessoas não entendem qual é a criptografia vamos falar do Bitcoin aqui especificamente. Peraí, só pra gente voltar um pouquinho. O risco do Willow, do computador quântico, é ele quebrar a... Criptografia do protocolo do BTC, Tá. que é 2 elevado a 256. O que o Willow ele faz 105 qubits, né? Eu não vou entrar em detalhe do que é qubits, mas isso, para você quebrar o 2 elevado a 256, você precisa milhões desses chips de 105 qubits. E não é que você produz 5... A estimativa é 9 milhões, se não me falha a memória. Não adianta você fabricar 9 milhões deles, porque eles têm que estar todos juntos. Isso a gente está décadas para chegar nisso. Então, isso é o que a gente chama de FUD, né? Fear, Uncertainty and Doubt, que essas coisas trazem e afetam o mercado no curto prazo. O mercado caiu aquele dia. O que está acontecendo? Vai quebrar? Bem, se tiver um computador quântico, ele vai atrapalhar muitas outras coisas. O BTC vai ser o último dos problemas dele. Vai ser a segurança militar nos Estados Unidos, vai ser as senhas dos bancos, quer dizer, vai ter muita outra coisa antes. Não só isso, como tem os developers, os programadores, que chamam os core developers do BTC, que eles estão sempre a aperfeiçoar o protocolo se necessário. Então já existe um negócio que ele fala, se um dia vier um computador quântico, nós vamos ter que mudar o algoritmo da criptografia. Então vai ser um QBTC, né? Vai ter um Q de quantum à frente. Então vai ser uma criptografia quântica. Então ele sempre acha que vai estar à frente. Então eu não vejo isso como risco, apesar que volta e meia isso vem à tona e faz. O que eu vejo sempre com o risco? Ele é muito pequeno, mas ele não é zero. Que um grande custodiante é hackeado. Então vamos dizer assim, a Coinbase é hackeada. A Coinbase hoje, ela faz custódia de 8 dos 9 grandes ETFs. Só a Fidelity faz na própria Fidelity. Os outros 8 fazem tudo com a Coinbase. Se a Coinbase é hackeada e rouba todos os BTCs que estão lá, aí é caos. Então, o preço vai cair um monte. A chance disso, para mim, é mínima, mas não é zero, né? O que me dá mais conforto ao longo de 25? Com a parte regulatória se resolvendo, eu acho que vão aparecer vários novos custodiantes. E custodiantes que todo mundo conhece. Bank of New York, Mellon, State Street, né? Em algum momento, uma Goldman Sachs, um Morgan Stanley, um Bank of America. Acho que esses vêm numa segunda leva. Acho que primeiro vem um BNY e vem talvez um desses antes. Depois vem os bancos de investimento. Então, aí acho que você começa a diluir o risco de custódia entre diversos participantes e não tão concentrado em poucos, que hoje a Coinbase e a Fidelity dominam esse mercado, inclusive onde a gente tem a custódia do nosso fundo, está toda nesses dois. Então, esse para mim sempre foi e é o maior risco de cripto, agora que a parte regulatória meio que se resolveu. É a parte de custódia. Legal. Para falar um pouco além do Bitcoin, né, que a gente falou aqui como uma grande estrela dos investimentos nesse ano, mas muito porque também é a maior cripto e a mais conhecida, enfim. Geralmente é a primeira que o investidor compra, né, quando entra nesse mercado. Mas eu queria perguntar também de outros criptoativos que vocês talvez estejam vendo como atraentes nesse momento, que vocês gostem, que vocês tenham na carteira, enfim, que outros criptoativos promissores a gente tem por aí? Perfeito, boa pergunta. Esse é o nosso dia a dia, né? Se não mexer, é tentar ver o que é um bom risco-retorno.
Então, a BTC sempre é uma posição que meio que estável, né, dentro do fundo, e a gente olha vários outros protocolos. Quando a gente lançou o fundo, basicamente existia BTC, Ethereum, estava começando, e alguns outros que a gente chama Layer Ones, né, protocolos que fazem contratos inteligentes. Depois apareceu um terceiro tema que era DeFi, né, finanças descentralizadas, Decentralized Finance, finanças descentralizadas. Depois apareceu o dApps, o Decentralized Applications, aplicações descentralizadas. E por último apareceu o metaverso, né? Então a gente sempre navegou esses 5 temas. Nunca conseguimos fazer nada muito relevante em metaverso ainda, é uma coisa que virou hype, diminuiu, aí vieram vários fundos temáticos que meio que chegaram na alta, depois não deu certo. Então a gente é totalmente agnóstico. A gente tenta buscar o que a gente acha que é o melhor risco-retorno. Então, o que a gente acha que tem de interessante para o ano que vem? Tudo que muitas coisas que apanharam no ano passado foram as coisas relacionadas a DeFi. Então, um protocolo que eu assisti sempre gostou muito, mas teve excelentes anos, e o ano passado foi difícil, por exemplo, o Uniswap. O que é um Uniswap da vida? É uma DEX. O que é uma DEX? Uma Decentralized Exchange, uma corretora descentralizada, que você entra com um criptoativo, aperta um botão, assina suas chaves e sai com outro criptoativo. E agora que essa parte regulatória, que o Gary Gensler deu uma multa, mandou um Wells Notice para Uniswap Labs, que é quem fez o protocolo Uniswap. E esse risco diminuiu muito. Então, o Uniswap, só mês passado, subiu 75%. Esse mês também está subindo. E outras coisas em DeFi estão subindo. A gente tem outro protocolo chamado Aave, é o que mais sobe no ano para a gente, sobe 200 e poucos por cento. Então, a gente vê esses protocolos que sofreram no último ano ou 2 anos, porque o medo de tomar multa, tomar o Wells Notice da SEC, eles agora dizem, putz, eu posso continuar desenvolvendo. Não vou para a cadeia, não vou tomar multa de dezenas ou centenas de milhões de dólares e vou poder entregar um produto melhor. Então, essas coisas a gente gosta, tem aumentado, a gente escreve nossa carta todo mês, a gente tem aumentado esses protocolos que tem nos ajudado bastante a gerar o alfa em cima dos índices passivos lá fora que a gente se mensura. Aí Solana foi outro excelente ativo. Ano passado foi o nosso melhor ativo, acho que subiu 11 vezes, se não me falha a memória. Esse ano está subindo 100 e poucos por cento também, tá forte. Então, a gente é agnóstico, hoje a gente está com 10 ativos no fundo, basicamente. Isso já foi 17, já foi 8, então hoje a gente está relativamente bastante concentrado em coisas que a gente acredita que vão ter um benefício dessa parte regulatória sendo esclarecida nos Estados Unidos. Legal. Só para trazer aqui para o nosso ouvinte, espectador, você disse que esqueceu o nome do indicado para a SEC, né, pelo Trump, eu também. Aí a minha internet aqui voltou. É o Paul Atkins. Paul Atkins, perfeito. Eu consegui dar um Google Obrigado. aqui. A David Stacks, Paul Atkins e o Steve, exatamente, são os 3, perfeito. Exatamente, que foi recentemente indicado, né, para a presidência da SEC. Ele já esteve na SEC no passado. Sim. Ele era um ex-commissioner, né, que ele chama, não sei se é comissário em português, mas é... O pessoal traduz como comissário, mas eu acho que é diretor. E sempre foi favorável, então estamos animados aí com a vinda dele. Vamos ver o que vai conseguir fazer. Bom, legal. Bom, acho que agora a gente pode passar então para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e ursos, que dá nome a esse programa. Os touros são os destaques positivos. Eles andam bem difíceis de caçar nos últimos tempos, em especial aqui no Brasil. E os ursos que estão se proliferando nesse momento no mercado são aqueles que não estão numa fase muito boa aqui, para usar um eufemismo. E a gente começa, Axel, falando dos ursos, então, nossos destaques mais negativos aqui. Então, passa aqui para o nosso convidado primeiro, deixa o nosso convidado aqui na fogueira, aqui para soltar aqui para dar aqui a sua cornetada. Perfeito. Quem é o seu urso dessa edição? Para mim, eu estou com muito medo do referenciamento nos Estados Unidos, da dívida, né? Eles estão mais ou menos 36 tri, indo para 37 trilhões de dívida. É um endividamento muito alto, jamais esteve tão alto. O Trump, os democratas não iriam economizar também, mas o Trump também não vai. Então, eu só vejo esse número aumentando. E cada vez tem menos comprador de Treasury, né? Quem eram os grandes compradores de Treasury? Era a China, que só tem diminuído, e era a Rússia. O que adiantou ter Treasury como reserva quando você entra numa guerra com a Ucrânia? Eles cortaram lá tudo no SWIFT. Confiscaram, né? Ou seja, você tinha 2 compradores grandes que hoje em dia não estão comprando. Então, quem vai comprar toda essa dívida nos Estados Unidos? Isso me assusta. Então, eu não duvido que a gente vai continuar vendo um empinamento da curva, né? Curva curta descendo aí mais
2 vezes, talvez ano que vem, quem sabe, de acordo com o Powell é isso, mas obviamente o cenário, se tiver uma desaceleração econômica maior nos Estados Unidos, quem sabe vai ter que mudar isso, mas vamos contar com 2. Mas quem vai comprar os Treasury de 10, 20, 30 anos? Né? Então eu tenho um pouco de medo dessa taxa de longo prazo nos Estados Unidos aumentar. O tema fiscal é algo que a gente está bem familiarizado aqui, mas realmente... Nem se fala no Brasil, né? Mas quando a gente olha para a escala dos Estados Unidos, realmente o estrago que pode eventualmente causar é realmente... E eles não falam assim, esse número de 36 tri, quanto vai ser financiado, é estimado que é mais ou menos 1/3. Então é muito dinheiro. Tem que ter mais de 10 trilhões, que ela só aumenta, né? A taxa subindo, vai ter que pagar mais, né? De jeito igual ao Brasil, né? O que aconteceu com as LTNs, as Bs, né? Tudo subindo, então fica mais caro. Então, é muita dívida. E quando você tem alguns grandes bancos centrais parando de comprar, ou diminuindo ou parando, ou alguns pararam totalmente. Então, vai ser interessante ver como isso se resolve. É um urso para a gente ficar de olho também em 2025. Você, Júlia, tá aqui, tá na trilha também do seu urso. Tô no mesmo tema. Eu escolhi como urso o Fed e o Powell, né, pela decisão aí dessa última quarta-feira. Não tanto pela decisão de juros, né, teve aí decisão de juros pelo FONC, né, o cupom deles lá, que foi conforme o previsto, né, uma redução aí de 0,25 ponto percentual na taxa básica lá deles, mas pelas previsões, né, que fizeram aí as bolsas sofrerem muito, tanto nos Estados Unidos, né, as bolsas de Nova York caíram forte, o Ibovespa aqui no Brasil quase perdeu os 120 mil pontos nesse pregão da última quarta-feira, e os juros futuros subindo lá fora, aqui dentro, o dólar, assim, o nosso câmbio foi até meio assustador, do tipo, a gente falando na redação, é bom o mercado fechar logo, porque não para de subir, né, fechou lá a 6,27 aí. Stop the count. Né? Exatamente. Se não tivesse fechado o mercado, tinha continuado a subir. Isso é uma sorte do mercado legado, porque o mercado que não para. Exato, não para. Não para, é 24,7,365. A gente não tem esse benefício que fechou. Amanhã a gente pode respirar de noite. Exatamente. Não tem essa, aqui não para. Exatamente. Enfim, o que aconteceu, né? O Fed, nessa decisão de juros, revisou, né, as suas previsões macroeconômicas para o ano que vem, e antes eram esperados 4 cortes de 0,25 e agora caiu para 2 cortes de 0,25 para 2025, né? Então ficou aquele clima de, bom, então realmente o juro vai cair menos do que esperado, numa intensidade menor do que o esperado. Inclusive, a taxa de juro neutra, né, de longo prazo, também subiu um pouquinho, de 2,9% para 3% ao ano. Então, assim, as previsões do Fed fizeram um ajuste aí para um cenário de um afrouxamento monetário não tão intenso quanto era esperado anteriormente, que era o que o mercado queria, né? Enfim, para o mercado, quanto menos juro, melhor. E a gente está aí... justamente com essa perspectiva do Trump assumir, não é um presidente que pensa em economizar, né, em termos de fiscais, e também tem aí algumas medidas que tendem a ser bastante inflacionárias, né, que ele quer tomar para a economia aí dos Estados Unidos. Então, realmente, talvez o juro não possa cair tanto quanto o mercado gostaria, e essa sinalização do Fed, então, já deixou aí o mercado em alerta e causou essa grande quarta-feira sangrenta aí nos mercados globais, e a Europa já tinha fechado, né, quando a decisão saiu e o Powell deu a coletiva, mas hoje também os mercados europeus abriram, hoje quinta-feira, o dia que a gente está gravando, os mercados europeus abriram também com uma forte queda. Então, por causa disso, eu elegi aí o Fed e o Powell como urso da semana, porque eles ocasionaram aí essa grande... mercados vermelhos aí, e o dólar lá para cima, se fortalecendo, inclusive globalmente. Muitos falaram que ele acabou com o Natal de muita gente. Pois é, exatamente. Foi o Grinch. Exato. Talvez até uma decisão certa, acho que uma prudência agora diante dessas incertezas que a gente tem em relação ao fiscal lá nos Estados Unidos, mas realmente no curtíssimo prazo acabou provocando um banho de sangue nos mercados. E se foi banho de sangue lá fora, aqui então foi, né, filme do Tarantino, né, assim, em termos de sangue que a gente viu no mercado.
E o meu urso vai justamente pelo conjunto da obra aqui. Ficou até difícil escolher um urso, mas eu vou dar aqui para a coletividade do governo brasileiro. Eu vou dar o meu urso dessa edição. Pela completa perda de credibilidade em um período tão curto, em menos de um mês, desde o fatídico anúncio do pacote de corte de gastos pelo ministro Fernando Haddad, a gente viu a credibilidade do governo se esfacelar de uma maneira tão rápida, assim, que realmente eu já sou jornalista há algum tempo, eu nunca vi assim, uma deterioração tão rápida dos ativos brasileiros, sem estar acompanhada de algo no fundamento que justificasse. Obviamente que a gente tem uma situação fiscal que é bastante preocupante, que precisa ser endereçada, mas de uma maneira geral, o Brasil está com bons fundamentos, um bom crescimento de PIB, né? Assim, a economia real, né? Quando a gente olha, a gente está com bons números. Mesmo na parte internacional, a gente está vendo o dólar batendo quase 6,30, com um país que tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Num país que está entregando um superávit de balança comercial, que está com hoje um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo é o Brasil. Tinha tudo para a gente conseguir absorver esse tipo de choque de uma maneira muito mais tranquila, mas então assim, não tem como não colocar na conta do governo. Eu escolhi um aqui, acho que seria o Lula, por ser o chefe, né? Enfim, o principal responsável. Inclusive, a entrevista que ele deu para o Fantástico essa semana, que bom, né? Ele se mostrou ali muito saudável. Porém, na hora que ele foi falar de economia, primeiro bateu no peito, né? Eu sou a pessoa com maior responsabilidade fiscal. Pô, não dá para você... Você não chega no banco pedindo dinheiro e falando assim, pô, eu nunca vou deixar de pagar. Não é assim, né? Você tem que mostrar algum plano, alguma garantia. E fora que ele ainda meteu pau nos juros ali, então ainda coloca um ponto de interrogação sobre até que ponto vai realmente a independência do Banco Central daqui para frente. E tudo isso levou, e poxa, a gente circula bastante, né, entre gestores de fundos aqui, analistas, e hoje eu não consegui encontrar um único analista que acredite que o governo tem compromisso com as contas públicas, assim. Então, o que é algo impressionante, porque a gente não é uma situação tão caótica assim a ponto das pessoas não estarem acreditando. Acho que a situação do governo Dilma era muito pior. Naquela primeira eleição do Lula, que foi uma das primeiras que eu cobri lá de 2002, a situação do Brasil era bem mais frágil, a gente tinha uma dívida dolarizada e não tinha reserva. Então, assim, essa deterioração tão rápida, realmente, eu fiquei bastante assustado. E para ajudar, né, o Congresso ainda está procurando desidratar o pacote já não era grandes coisas, o mercado pelo menos não considerou, mas se ele fosse aprovado na íntegra, já seria alguma coisa, mas provavelmente ele vai passar ainda com alguma desidratação. Também coloca um pouco na culpa do governo, porque a gente sempre tem que... não precisa ser um expert em política para saber que você tem que mandar, quando você quer mandar ao Congresso, você tem que mandar com alguma gordura para queimar. Foi assim que aconteceu com todas as reformas. E, poxa, não dá para dizer que o pessoal do Lula não é experiente em termos de negociação com o Congresso, sabe? Então, para mim, foi muito amador, para dizer o mínimo. Tivemos ainda, né, não sei se para ajudar, acho que tivemos a questão da alta da Selic, né, desse choque de juros que o Banco Central fez aqui. Enfim, o mercado entendeu que o BCE não tinha outro jeito a não ser tentar segurar as pontas pelo lado monetário, mas talvez tenha sido ainda pior, porque quando o BCE aumenta os juros, ele também está aumentando a dívida, que vai aumentar a necessidade de um ajuste fiscal que o governo não está se mostrando muito disposto a fazer. Então, não sei se no final acabou aumentando essa bola de neve. Enfim, e na quarta-feira, que foi o dia do caos, foi aquele dia em que o mercado, né, entrou naquele modo zen, né, famoso, zero essa merda. Né? Assim, foi basicamente o que aconteceu na quarta-feira. Não tem o que fazer, certo ou errado. O dólar não deveria estar a 6,25. Nesse momento, não tem o que fazer. Você tem que proteger ali o seu cotista, o seu investidor. Entendo que está até ao alcance do governo reverter essa situação. Como eu disse, não tem nada perdido aqui, mas acho que precisa reconquistar essa credibilidade. Eu vejo que é uma questão muito de discurso
E agora tem que ir com alguma medida também. Acho que tem que vir acompanhando de alguma medida, porque senão fica muito difícil pro Eu governo acho que o resgatar a fato credibilidade. do câmbio não estar aparentemente sensibilizando o governo é algo que contribui para essa falta de confiança. Porque se tem uma coisa que chama atenção imediatamente quando acho que o mercado reage mal a alguma medida governamental, é o câmbio, é a cotação do dólar. E isso é uma coisa que todos os brasileiros ouvem falar em algum momento do dia a dia deles. Quando o dólar bateu a R$ 6, todo mundo em algum momento, nossa, o dólar está a R$ 6, mesmo quem não acompanha o mercado financeiro. Então, se isso não sensibiliza o governo, o que sensibilizará, né? Eu acho que isso traz uma insegurança realmente para o investidor, para o mercado, que nossa, parece que agora nada mais... o governo ficou imune a qualquer coisa que possa fazer ele tomar uma atitude no sentido de corrigir essa situação, realmente. Acho que, enfim, alguém deveria vir a público e dizer assim, a gente tem um problema, né? Assim, colocar aqui, né, e mostrar isso de forma clara. E não atacar o mercado, falar que tem um Faria ataque Lima. especulativo. Pô, você tá falando... O mercado aqui tá te financiando, né? Você vai falar da pessoa que você precisa... Mas precisa, né? Você gosta ou não do mercado, não tô dizendo porque é pra gostar, mas é o dinheiro dele que você tá... Assim, que você precisa, né? Assim, quando você fala mal, o cara sai do mercado, não tem comprador, né? Assim, então, é aí por isso que o dólar sobe. E até eu li numa coluna do Rodolfo Amstalden, da Empíricos, que é excelente, que ele falou assim, pô, o governo não gosta do mercado, quer se vingar. Pô, então faz ajuste fiscal, porque agora aí todo mundo se dá mal, né? Porque tá todo mundo agora comprado em dólar. Se o governo vem e faz um ajuste decente, pega o mercado no contrapé e eu acho uma maneira de se vingar. Mas enfim, por tudo isso aqui, eu dou pro governo, esse conjunto aqui, mas principalmente o executivo, mas enfim, fica também aqui um pouco também pro nosso congresso, aqui o prêmio de urso dessa semana. Mas vamos virar, vamos falar de touro, vamos falar de coisa boa. Será que tem algum aqui? Vamos ver, vamos caçar aqui. Vou passar aqui a palavra então para o Axel para falar aqui qual o seu destaque positivo dessa edição. Não podia falar outra coisa, acho que no mercado de cripto, né? Acho que o BTC ainda tem uma narrativa muito forte nos próximo ano. Acho que nos 8 anos e meio que eu estou nesse mercado, eu nunca tive tão otimista como eu estou hoje. Porque acho que tudo que a gente, não quero ser repetitivo aqui, mas tudo que a gente falou aqui nessa última hora, é isso. Assim, acho que esse é o cavalo mais fácil de entender do ecossistema. É o primeiro, é o mais velho, mais testado, mais seguro. Obviamente, oscilação de preço, volatilidade vai continuar tendo. Acho que pode subir muito, depois pode ter uma correção. Isso faz parte desse ecossistema. Acho que nada é parabólico para a Lua, né? Como fala, tudo é moon, né? Acho que nada é tudo moon. Acho que a gente vai subir, vai corrigir, vai subir. Mas tem sido esse o movimento. Então, acho que tem muita coisa boa para acontecer com ele. E outros protocolos. Assim, muita gente, você perguntou do Ethereum. A gente gosta do Ethereum. Nesse preço, a gente acha que gosta. Só que ele apanhou muito em 24. Apanhou, é sacanagem, né? Que subiu dezenas de %, não sei, 70% ou algo assim esse ano. Mas underperformou muito o BTC. Porque uma rede estava sendo menos usada. Ela teve competidores como Solana, que a gente já comentou aqui também. Mas eu acho que agora com essa parte de finanças descentralizadas, se resolver nos Estados Unidos, com a parte regulatória, acho que o Ethereum também pode ter um catch-up bem interessante em 25. Então, acho que tá nesses principais protocolos do ecossistema, eu acho que é uma boa aposta para 25. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o percentual para um investidor comum que ele deveria ter em cripto, na tua visão? Tá. A gente sempre falou um número de 1% lá atrás, que acho que era um número bom. Hoje, com tudo que está acontecendo, a diminuição do risco, de todos os riscos do ecossistema, desde que já falamos de custódia aqui, já falamos de várias coisas, eu acho que hoje a gente pode falar de 1 a 5%. Eu acho que a pessoa que tem um estômago um pouco mais forte e pode aguentar dias de dor de barriga, como foi ontem o nosso fundo caiu 5%, mas no ano ele sobe 120%, ou seja, não é grandes coisas, né? Mas eu acho que 1 a 5 é o range, dependendo da pessoa, do perfil de investimento dela, da cabeça dela ser... E principalmente do prazo que ela tem para investir. Se ela quer investir por um mês, que ela acha que em um mês vai dobrar o dinheiro dela, faz pouco. Porque um mês não sei o que vai acontecer no próximo mês. Mas se ela tem um perfil de mais médio e longo prazo, o que para mim é médio e longo prazo? 3 anos para cima. Tá? Não é nem 3 meses, nem um ano. Eu acho que é 3 anos. Aí eu acho que você pode ser um pouco mais audacioso e mais para o lado direito e ir até os 5%. Acho que ainda
dá para navegar isso bastante bem e dormir sem perder muito sono. Boa. E você, Júlia, quem é o seu touro? Olha, correndo o risco aqui de ficar repetitiva, porque tem sido o nosso touro aqui, né, volta e meia, parece aqui entre os nossos touros, eu escolhi o dólar, né, enfim, a gente já falou aqui sobre o enfraquecimento do real por causa desse problema fiscal e do pacote de corte de gastos que decepcionou o mercado, e isso jogou realmente a cotação do dólar lá para cima. Mas eu vou trazer o dólar aqui novamente, né? Porque a gente teve justamente nessa semana o evento do dólar se fortalecendo ainda mais globalmente, né? Então, assim, não tem só uma desvalorização do real, tem também o fortalecimento do dólar em termos globais, né? Muito por causa da eleição do Trump, agora por causa dessa decisão do Fed um pouco mais hawkish, né? Mais dura, uma decisão monetária mais dura do que se esperava. Enfim, isso tende a fortalecer a moeda americana também. A economia americana ainda bastante forte, né? Enfim, é uma economia que tem sido difícil de esfriar, e mesmo no seu esfriamento, não está sendo um esfriamento de fato, né? Ela só está ficando menos, crescendo com menos intensidade, mas continua ali bastante forte e com boas perspectivas também aí para frente. Então a gente tem aí um cenário de dólar forte no mundo, né? E ainda tem a questão dezembro, né? Que é um mês em que as multinacionais que têm sede aqui no Brasil remetem lucros para fora. Então é um mês tradicionalmente aqui que, para nós brasileiros, a gente vê a nossa moeda mesmo desvalorizar ante o dólar. E ainda teve agora uma nova tributação que passou no Congresso sobre lucros de multinacionais com sede no Brasil. Então, antes que essa tributação entre em vigor, o pessoal está aproveitando para fugir dessa taxação e já mandar esses lucros aí para fora o mais rápido possível. Então, a gente tem ainda uma fuga de dólares até por questões, né, tributárias mesmo. Tem uma série de motivos aí. E o que a gente viu essa semana foi o câmbio, o dólar renovando máximas históricas nominais, batendo aí os 6,30, né, no pregão da manhã dessa quinta-feira. Aí, enfim, o Banco Central tem feito aí alguns leilões, conseguiu trazer um pouco essa cotação para baixo, ainda continua acima de R$6 no momento que a gente está gravando esse programa, mas é isso, antes passou de 6, a gente já ficou um pouco assustado, aí depois 6,10, depois 6,20 e poucos. Agora já tocou os 6,30. Realmente, se não cuidar, realmente o câmbio pode continuar desvalorizando, né? Então, por causa disso, o dólar é o meu touro aí dessa semana. É um touro com gostinho de urso pra gente. Para nós brasileiros é um... Para quem quer viajar vai ficar difícil, Exatamente. né? E tem muita gente agora que vai viajar no fim do ano, vem né? cartão de crédito em janeiro. Exatamente. Então, o pessoal aí que vai viajar para as festas, cuidado, vamos ter consciência, cautela na hora de gastar. A gente brinca que não vai ter Disney com esse dólar, daqui a pouco não vai ter nem Disney Plus, não vai nem streaming, você vai conseguir pagar desse jeito. Nem Disney Plus, é ótimo. Bom, mas deixa eu falar do meu touro, que vai para Broadcom, que é a mais nova integrante do clube, desse clube seleto de empresas que valem mais de $1 trilhão. O que a Broadcom faz? Ela é fabricante de chips, e essa valorização, né, as ações da empresa mais que dobraram de valor nesse ano, na onda da inteligência artificial. E na semana passada a empresa divulgou um excelente balanço, mas com previsões ainda mais otimistas, né? O CEO da companhia falou que o mercado de componentes para inteligência artificial pode render aí uma receita que pode chegar a $90 bilhões para a companhia até 2027. Então, agora a Broadcom está aparecendo como uma espécie de nova NVIDIA, que é a empresa que domina esse mercado. A gente brinca, né, que são as empresas aí que fabricam essas picaretas dessa corrida do ouro da inteligência artificial. Agora a Broadcom está aparecendo aí como uma potencial rival. Mas tem tanta demanda por esse tipo de aplicação, por esse tipo de componente para inteligência artificial, que eu nem diria que essas empresas vão competir. Tem muito mercado para as duas navegarem muito bem diante dessa demanda. A gente não deve ver não creio que a gente vai ver uma disputa de verdade
entre NVIDIA e Broadcom. Então fica o meu touro daqui para Broadcom dessa semana. Mas pra gente encerrar aqui, Axel, a gente sempre faz fala de um touro especial, fora do mercado. E nessa semana, né, foi aqui uma unanimidade, nem tem como escapar, né? Vini Júnior conquistando Melhor do mundo. aqui, né, o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. A FIFA corrigindo, inclusive, uma grande injustiça do prêmio da revista lá, francesa, que deu para o Rodri, do Manchester City, o prêmio de melhor jogador do mundo, e não para o Vini. A FIFA veio e corrigiu isso. Acho que não tem a menor dúvida, o Vini foi de longe o melhor jogador do planeta no ano passado. É quem joga melhor, é quem joga mais bonito, fez gol, dá assistência. Carismático, pô, ainda tem uma baita presença também fora dos campos. E lembrando, né, isso com a vitória, né, com a conquista do Vini, nós somos hexa, o Brasil virou hexa, porque temos agora o 6º jogador eleito como melhor do mundo. Tivemos antes Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, e o Kaká foi o último lá, no longínquo ano de 2007, tinha sido o último brasileiro a conquistar o prêmio de melhor do mundo, porque depois a gente viveu a era Messi e Cristiano Ronaldo. Então, realmente, não teve muito espaço para outros jogadores praticamente nessa última década. Então, agora a gente está de volta ali ao posto principal de melhor jogador do mundo com o Vini. Só vou, para não dizer aqui, só falar bem do Vini, acho que ainda falta para o Vini se tornar um jogador que vai entrar para a história, um grande momento com a seleção brasileira. Acho que ele ainda não conseguiu repetir na seleção as atuações que ele tem no Real Madrid, sabe? Então, mas enfim, tô super comprado aqui, tenho certeza que isso vai acontecer em algum momento. Então vai aqui o touro especial desta edição para o Vini Júnior. Gosta do futebol do Vini, Júlia? Gosto da pessoa dele também, então achei merecido esse prêmio. Também. Humilde, bacana, carismático. Torcer que até a próxima Copa ele tá full com a seleção, né? Com certeza. Pra gente sair desse marasmo que a gente Pois tem sofrido muito, né? E o Real Madrid, né? Ele inclusive ajudou o Real Madrid, fez gol, né? Agora na conquista do título do Mundial, né? De clubes pela FIFA essa semana. Ainda jogou muita bola. Então, na semana que você ganha o prêmio de melhor do mundo, ainda destruiu o jogo como ele fez nessa... 2 prêmios, né? Não, sensacional. Então fica aqui o Vini Júnior, o nosso touro especial. Bom, com isso, a gente pode colocar um apito final, né, aqui nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas é claro, eu queria agradecer muito aqui a presença do Axel Blickstad, sócio fundador da B2V Cripto. Axel, teus fundos estão abertos para captação nas plataformas? Como é que funciona? Então todos os feeds, a gente tem 3 feeds no Brasil, um para público geral, que é o B2V Cripto 20, um para investidor qualificado, que é o B2V Cripto 40, e o para profissional, que é o B2V Cripto 100. Estão em diversas plataformas, no BTG ele está escondido, mas ele está no Itaú na plataforma aberta, está no C6 e mais meia dúzia de outros distribuidores também. Então, qualquer dúvida que tiverem, é só nos procurar. Queria agradecer a oportunidade, Vini, Júlia, prazer conhecê-los e falar aqui, e os ouvintes que nos escutaram aqui, e podendo ajudar, pode contar com a gente sempre. A gente vai falar bastante de cripto no ano que vem, então já se prepara para dar mais um pulinho aqui para falar com a gente sobre esse mercado. E a gente sempre fala que também tem que vir aqui no momento touro e no momento urso também. Quando estiver caindo... Já vimos muitos, né? Alguns que são duros, mas faz parte. Tem que estar falando o que está acontecendo pro bem e pro mal. É isso aí. Não, tá certo. Bom, Júlia, você está convocada aqui para a próxima semana, já nos nossos programas especiais de fim de ano. Legal, obrigada, Vini, e obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou. É isso aí, acompanhe o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.